Bom, gente, mais uma vez, bom dia aí, os meus irmãos que entraram agora. Essa live hoje é um tema muito interessante, é sobre crise. Todos nós vivemos um tipo de crise em nossas vidas. E a crise, ela não foi criada para o mal. A crise não foi criada para matar. A crise não foi criada para subjugar o ser humano. A crise, ela foi criada, creio eu, por Deus, para extrair as qualidades do ser humano, para levar o ser humano em ambientes que jamais ele pensaria que conseguiria chegar. Claro, tem pessoas que numa crise ela desiste, tem pessoas que numa crise ela se afunda, sucumbe, tem pessoas que numa crise não conseguem resistir, não conseguem se reinventar, e numa crise, dependendo do grau da crise, essa pessoa, esse indivíduo, ele passa a ficar no seu pior estado. E a crise, ela tem algo fundamental na vida do ser humano. Ela consegue mostrar o estado, quem é o ser humano. Ela consegue extrair a essência do ser humano. Numa crise, você, eu ou outra pessoa, vamos conseguir nos conhecer. Vamos conseguir a realidade das nossas ações. O que o ser humano é capaz de fazer numa crise? Aonde ele é capaz de chegar numa crise? Como o ser humano consegue se revelar em meio à dificuldade? Tem pessoas que conseguem chegar e ser extraordinárias, conseguem colocar suas qualidades para fora, mas tem pessoas que conseguem colocar o seu pior para fora e conseguem depositar o seu pior na vida do ser humano. A crise tem esse papel de separar pessoas. A crise tem esse papel de colocar pessoas em ambientes e tirar pessoas de alguns ambientes. A crise tem um papel de tirar pessoas de alguns governos e colocar pessoas de alguns governos. A crise tem o papel de separar pessoas e de unir pessoas. Em toda a extensão da Bíblia, a Bíblia vem falando aí sobre a crise, vem falando sobre o pior estado da vida do ser humano. E na Bíblia tem exemplos de pessoas que numa crise conseguiram se reinventar, conseguiram vencer, conseguiram se descobrir, mas também tem alguns casos na Bíblia de pessoas que passaram por crises, pessoas que não suportaram, pessoas que nem imaginariam que poderiam fazer tamanha maldade por conta da crise. Não estou aqui para subjugar você, não estou aqui para falar que você está errado no que você está passando, nas ações que você está tendo mediante alguma crise que você possa estar vivendo. Não sou eu que falo, mas estou aqui para replicar a Bíblia. A Bíblia é um livro de ensinamento, é um livro de instrução. A Bíblia era um livro em que a preocupação da Bíblia é a todo momento colocar a minha vida, colocar a sua vida nos trilhos da retidão. Fazer com que eu e você venhamos estartar o melhor que existe dentro de nós. Fazer com que eu e você venha superar as nossas expectativas. Porque tem dias que acordamos com a nossa expectativa bem lá embaixo. Tem dias que a gente pensa que não vai vencer. Tem dias que nós acordamos e pensamos, mais um dia igual ao outro. É mais um dia que eu vou continuar convivendo com essa crise. Tem dias que nós acordamos que até premeditamos como vai ser o nosso dia. Mas fato é que tanto eu e você, nós não temos o controle do nosso dia. Não temos o controle da nossa vida. Não temos o controle daquilo que vamos fazer ou daquilo que nós não vamos fazer até passar por uma crise. Eu conheço pessoas que elas falam que são boas. Pessoas que falam que se estivessem em tais situações, ajudaria o próximo. Pessoas que falam que se tivesse tal coisa, fariam muitas coisas. Mas fato é que nós só nos conhecemos no pior momento da nossa vida. A gente só se conhece quando vivemos o pior. Porque viver o melhor é fácil.
Viver o melhor é tranquilo, mas viver o pior. Como se comportar no pior ambiente dessa vida? Como se comportar no pior momento da nossa vida? Temos que ter aquela vontade de contar a nossa história. Como assim, irmão Bruno? Se você está vivendo o pior momento da sua vida, você tem que ter aquela expectativa de querer sair dessa situação e querer contar a saída dessa situação um pouco mais na frente. Mas como você quer contar a sua história? Quer contar que quando você passou por uma crise, você startou coisas ruins da sua vida? Ou você quer contar que quando você passou por uma crise, você startou coisas boas na sua vida? Isso é decisão, tá? Decisão quando vivemos alguns ambientes em que não são muito satisfatórios para a nossa vida, para a nossa consciência, para aquilo que queremos viver aqui na Terra, nós startamos coisas ruins da nossa vida. Startamos grandes defeitos que ficam guardados lá, defeitos que ficam controlados, ok? A Bíblia ela fala para obter o domínio próprio, ou seja, posso eu aqui afirmar que ninguém muda. Nós dominamos aquilo que se encontra dentro de nós. Dominamos as falhas que existem dentro de nós. Tanto que eu conheço pessoas que quando se ausentam do Evangelho, ela volta pior do que estavam. Por quê? Todos os defeitos e qualidades estão dentro de nós. São ferramentas, tá? Que são ferramentas que estão aqui. Uma faca ela serve para passar manteiga e para matar alguém. As ferramentas elas servem para fazer o bem, como servem para fazer o mal. Mas quem está ao poder da ferramenta é que tem a decisão de praticar tal comportamento. E para não ficar nas minhas palavras, é uma história muito bacana da Bíblia, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Eu não vou aqui ler todo o texto, porque é muito grande, para não enfadar os irmãos, mas fato é que essa passagem aqui é o cerco de Samaria. Lá em 2 Reis 6, versículo 24. Aqui vai contar um fato que eu acredito, que está na Bíblia, que aconteceu com uma cidade que foi cercada, que foi sitiada. Antigamente, nos tempos antigos, se cercava uma cidade quando queriam tomar, para que os integrantes dessa cidade não pudessem sair, não pudessem caçar, não pudessem ter nenhum acesso a algum recurso. E os inimigos, quando queriam sitiar essa cidade, isolavam a água, envenenavam lá o rio que abastecia essa cidade. Ou seja, era uma estratégia de guerra para fazer aquele povo predominante sofrer e chegar ao ponto de se integrar. Cortava a água e sem água não conseguiam chegar e matar a sua sede. E se não podiam sair para caçar, não podiam obter também comida, alimento. Ou seja, naquele momento em que Samaria é cercado, inicia-se uma grande crise. Uma crise que, no início, o povo ainda consegue suportar. Assim também vivemos, mal conjecturando aqui, quando uma pessoa perde o emprego, ela tem o 10º, ela tem os direitos que ela recebe lá do seu tempo de casa, tem o auxílio-desemprego. Então, inicia-se uma crise na vida dela, mas a mente dela ainda tem um bom comportamento, porque ela ainda tem alguns meses para passar, para iniciar naquela crise, alguns meses que a mente dela diz, ainda tenho esse tempo para conseguir alguma coisa. E não foi diferente com esse povo. Todo o início de uma crise, nós sempre vamos pensar que vamos conseguir obter uma saída. Para não ficar nas minhas palavras, diz assim a palavra do Senhor. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu
uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um esterco de pombo por 5 peças de prata. Ou seja, estavam vendendo aqui um cabeça de jumento e fezes de pombo, por tamanha crise que chegou naquele ambiente lá. A crise foi tão grande que naquele ambiente começou a se vender cabeça de jumento e esterco de pombo. O povo de Samaria começou a se alimentar de esterco e de uma cabeça de jumento por tamanha crise que aquele povo começou a viver. E diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu. E ele disse: Se o Senhor não te acode, da onde eu te acudirei? Disse-lhe mais ao rei: Que tens? E ela disse: Esta mulher me disse: Dá cá o seu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Aqui começa uma grande crise lá nessa passagem de Samaria, porque foi tamanha dor que duas mães entram em consenso seguinte: vamos cozinhar meu filho hoje, a gente come o meu filho, amanhã nós vamos comer o seu filho. Bom, gente, quem sou eu para criticar uma mãe? Mas quando a Bíblia aqui ela ressalta muito bem uma mãe, porque abaixo do amor de Deus vem o amor de uma mãe. O amor de uma mãe é muito poderoso o amor de uma mãe. Mas vivemos hoje no nosso dia a dia e mães aí abandonando filhos, mãe vendendo filhos. Isso aqui não é nenhuma informação privilegiada para a gente, que hoje as mães também provocam grandes atrocidades com seus filhos, têm perdido o amor pelos seus filhos. Numa crise, quando a crise é tamanha, ela consegue estartar coisas de nossas vidas que a gente nem imagina. Eu não sei se hoje, se nesse momento, você está vivendo uma crise. A crise tem esse papel de revelar a nossa essência, ou ela tem outro papel, de fazer com que nós controlamos a nossa essência e viemos estartar, colocar em evidência aquilo que há de bom em nossas vidas. Então a crise ela tem esse papel. Nesse momento aqui, a crise ela estarta numa mãe de cozinhar um filho. Ela estarta isso. Cozinhar, partilhar o seu filho e comer o seu filho. Hoje, como tem sido o seu comportamento mediante a uma crise? Como você tem se comportado mediante as intempéries dessa vida? Sabemos que vivemos dias tortuosos no nosso país. Algumas pessoas estão vivendo nesse momento, estão passando fome, passando necessidade de alimentos. Outras pessoas estão passando pela privação da sua saúde. Outras pessoas estão passando por uma crise no seu casamento. Outras pessoas têm um filho com deficiência, estão com seus filhos no hospital internado, estão com seu cônjuge no internado. Ou seja, cada pessoa vive um estágio de uma crise. Cada pessoa ela passa por uma intempérie desse mundo. Esse mundo no qual não é perfeito, esse mundo em que não existe um ser humano que não passe, que não já passou, que não vai passar, ou que não esteja passando por uma crise em sua vida. Fato é que o comportamento numa crise diz muito sobre o indivíduo. E quando nós temos um comportamento que é de acordo com o reino numa crise, nós estartamos o favor de Deus em nossas vidas. Muitos não conseguem compreender esse estágio. Tem muita gente que passa por uma crise, não consegue e vai morar na rua. Não suporta. E quem sou eu para criticar essa pessoa? Quem sou eu para criticar você se você está tendo um mau comportamento na crise que você possa estar vivendo? Porque o seu mau comportamento não influencia a minha vida. O seu mau comportamento influencia a sua vida.
O seu mau comportamento só vai piorar cada vez mais o estágio do seu dia a dia. Por isso que é importante que a Bíblia fala o seguinte, que nós, o ser humano, ele dá aquilo que ele tem, ele dá aquilo que ele consegue controlar. A Bíblia fala que a essência do ser humano é uma essência ruim, é uma essência maligna, é uma essência perversa. E é muito importante que eu e você, a gente venha se conhecer, a gente venha entender quem nós somos de fato. Venhamos entender quantas ruindades, quantas falhas estão dentro de nós. Nós não vamos conseguir mudar esse estágio, vamos conseguir controlar. Irmão Bruno, como você pode afirmar que o ser humano não consegue mudar? Quando fala de mudança, mudança é deixar de ter. Eu vou deixar de ter isso. Não. Nós controlamos certas atitudes, controlamos certas coisas dentro de nós. Só temos o poder de controlar. Se fosse um fato de mudança, se eu e você mudássemos a nossa essência, a Bíblia seria mentirosa. A Bíblia fala que todos nós fomos destituídos, fomos arrancados da glória de Deus, fomos arrancados da presença de Deus, fomos arrancados do meio de Deus, por tamanha maldade que impera em nossos corações, por tamanha maldade que impera em nossas mentes, por tamanha maldade que impera em nossas ações. Nós somos assim. Quando o indivíduo se conhece, fica mais fácil de ele passar por uma crise com o comportamento correto, passar por uma crise tendo sementes bacanas, sementes de mudança. Porque o que as pessoas precisam entender, ainda mais aquelas que professam a fé em Jesus, quando Deus permite uma crise chegar na minha vida e na sua vida, Deus quer nos elevar, Deus quer fazer com que a gente chegue mais perto das promessas que Ele estabeleceu em nossas vidas. Deus quer fazer com que eu e você venhamos se elevar ao ambiente em que tanto eu e você queremos estar, que é o ambiente da promessa. Mas o indivíduo só consegue esse favor de Deus quando ele consegue ter o autocontrole da sua vida, quando ele consegue ter o autocontrole das suas ações, quando ele consegue ter ações dignas de arrependimentos. Ações em que a Bíblia fala o seguinte, do domínio próprio. Você hoje tem o domínio próprio de suas vidas? Você tem o domínio próprio das suas ações? O domínio próprio da sua fala? Da sua atitude? Numa crise, como você tem se comportado numa crise? Como você tem feito numa crise? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. O que é isso, irmão Bruno? Um abismo chama outro abismo. Que quando você está numa crise, vou colocar um exemplo. Você está com uma dívida, você vai pegar dinheiro emprestado com uma outra pessoa para pagar aquela dívida, porque na sua mente eu vou ganhar mais tempo. Mas se coloca nesse cenário. Você já deve uma pessoa. Você vai pegar dinheiro com outra pessoa, se comprometer com outra para pagar a dívida anterior. Você só está aumentando a sua crise. Você não está estancando o sangramento. É muito melhor nesse momento de crise você se resolver com aquela dali. Irmão Bruno, mas se eu não resolver, um abismo sempre vai chamar outro abismo. São princípios em que a Bíblia coloca em nossas vidas que quando a gente corrompe esse princípio, a gente deixa de viver as coisas boas desse princípio. A ausência de fé tem feito com que eu e você tenhamos maus comportamentos mediante uma crise. A ausência de acreditar que Deus está no controle de nossas vidas, a ausência de acreditar que Deus, Ele é o socorro, é o bem presente em nossas vidas, a ausência de acreditar que o Todo-Poderoso, que o Criador, que o nosso Pai está ao nosso lado, está colaborando ao nosso favor, faz a gente entrar em grande desespero.
E quem aqui não entrou em desespero? Eu já passei por esses momentos de desespero, já tomei atitudes ruins na minha vida, atitudes que só colaboraram para o pior estágio da minha vida. Uma crise que estava num estágio ficou pior ainda. Quem aqui nunca já errou? Ou você pode estar errando nesse momento de crise. Aquela pergunta que a gente faz: por que eu estou passando por isso? Nós sabemos o porquê. O indivíduo sabe o porquê está passando por isso. A questão é que nós não queremos confrontar o primeiro estágio de nossas vidas. A pergunta certa não é o porquê. É: Deus, para que eu estou vivendo isso? É as duas esferas. A primeira esfera, nós sabemos quando eu erro, eu sei o porquê que eu cheguei naquele estágio da minha vida. Eu sei o porquê que eu estou vivendo aquela crise. Tem uma outra vertente que o ser humano não erra. Uma outra vertente que ele é provado. Para que ele é provado? Ele é provado para obter um crescimento com o seu Deus, com o nosso Deus. Um crescimento, ter mais intimidade com Deus. A crise, ela promove isso. A crise, ela tem o poder de fazer com que eu e você viemos se achegar mais perto de Deus ou viemos se afastar mais de Deus. A crise, ela é poderosa com certos estágios de nossas vidas. Basta o ser humano tentar entender qual é o propósito da vida dele. Pessoas que professam a fé em Jesus são pessoas que carregam promessas. Pessoas que carregam grandes coisas em suas vidas. E numa crise, às vezes, nós deixamos de pensar, de analisar tais promessas que estão sobre nossas vidas. Por deixar de analisar essas promessas, nós passamos por grandes sofrimentos em nossas vidas, as nossas ações passam a ser diferentes. Passam a ser ações maléficas sobre nossas vidas e nos levar para um buraco mais fundo ainda, quase que impossível de sairmos de tais situações que estamos vivendo. Tem pessoas que hoje moram na rua, pessoas que não aguentaram, não conseguiram focar, deixaram a crise invadir a sua mente, invadir o seu psicológico e com isso se afundaram. É aquele dito que é falado: a água só afunda o navio quando ela entra. Enquanto a água está em torno do navio, o navio flutua. Essa é a mente que devemos ter. Blindar a mente em meio a uma crise para informações negativas não entrar, só as positivas. Numa crise é se blindar, é permanecer com as promessas de Deus, é permanecer com a nossa essência, é permanecer a nossa identidade cristã, porque a nossa identidade cristã, ela traz muitos favores para nossas vidas. E quando nós perdemos essas informações, nós permitimos que situações negativas saiam da área externa, entrem na nossa mente, e a nossa mente, a sua mente, a minha mente, é o motor atrelado a Deus que guia a nossa vida. Em muitos casos, pessoas perdem o controle desse motor e se afogam na crise. Se perdem na crise, colocam o seu pior na crise, afasta as pessoas maravilhosas da sua vida numa crise, começam a se amaldiçoar numa crise, porque a crise traz dor, a crise traz tormento, e o ser humano não foi projetado para viver essas intempéries, ok? Não foi projetado. Viver e passar por uma crise é um teste de resiliência, é um teste de fé, que quando a gente consegue se manter nesse ambiente, sem perder os nossos valores, o céu começa a depositar os valores dele em nossas vidas. E caminhando mais um pouquinho, lá em 2 Reis, tem lá, que fala lá em 2 Reis 7,
versículo 8, que fala sobre os leprosos que estavam naquela cidade. Pessoas que sofriam com a cidade, sofriam preconceitos, sofriam à margem da cidade. Os leprosos antigamente, eles não poderiam viver no meio do povo. Os leprosos, eles comiam e bebiam do resto da cidade. Eles comiam e bebiam do que a cidade dava para eles. Então os leprosos, eles dependiam que a cidade os alimentasse, porque eles não poderiam viver no meio daquele povo. E o leproso tinha um sininho, tá? Se os irmãos pesquisarem na Bíblia lá, toda vez que alguém chegasse perto de um leproso, ele tinha que balançar o sininho e falar: leproso, leproso, leproso. Ele fazia isso. De tamanha dor que vivia os leprosos antigamente, uma dor psicológica e a dor também de esperar o alimento vir da cidade, porque eles não poderiam mais conquistar, não tinha mais aquela independência que eles poderiam ter para se alimentar. Diz assim a palavra do Senhor sobre os leprosos nessa crise de Samaria. Os irmãos que estão entrando agora, que Samaria está vivendo uma crise tão grande, uma fome tão grande, que estavam se alimentando de esterco de pombo e se alimentando de uma cabeça de jumento. Um povo que estava vivendo uma fome ferrenha, uma fome descontrolada, uma fome que não tinha controle. Não tinha ninguém sendo beneficiado ali. O rei, do rei até o leproso, estava padecendo de fome, estava padecendo necessidade. Não sei se você se encontra nesse momento assim. Mas a Bíblia fala assim: é a sua ação que determina se você vai sair de uma crise ou não. E chegando, pois, eles, leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para com os outros: não fazemos bem esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal virá sobre nós. É interessante aqui, que é uma história muito longa, lá em 2 Reis, capítulo 6 e capítulo 7, você vai conseguir ler essa história e essa passagem do cerco de Samaria, que esses leprosos, eles estavam à margem da cidade, e a cidade vivendo esse caos. A Bíblia também fala aqui que eles tomam uma decisão. Os leprosos tomam uma decisão em meio a uma crise, ok? Eles falam assim: se ficarmos aqui, morreremos. Se formos até o povo inimigo, há uma possibilidade de ele nos deixarmos viver. Mas do que adianta ficar parado? Esse é o teor dessa mensagem. Numa crise, tem pessoas que escolhem ficar parado, ficar inércia, ficar ali subjugado pela crise. Esses leprosos tomam uma decisão de irem até o povo inimigo. E a Bíblia fala o seguinte, olha o que o povo inimigo ouviu quando os leprosos começaram a andar. Porque o Senhor fez com que os arraiais dos sírios ouvissem ruídos de cavalo quando os leprosos começaram a andar. Ou seja, uma ação, uma atitude em meio à crise, uma atitude positiva daqueles leprosos, quando eles começam a andar na direção do inimigo, Deus faz com que os seus passos soassem como carruagem, como cavalos que estavam indo contra aquele povo inimigo. O povo inimigo começa a ouvir aquele barulho e a Bíblia fala que eles fogem. E quando os leprosos chegam lá no arraial, lá no ambiente em que o povo inimigo se encontrava, não havia mais ninguém, a não ser os tesouros, comida, recursos. Ou seja, os leprosos chegam naquele arraial e não tem ninguém. Só tem os recursos. Porque aqui nessa passagem, o profeta fala que no outro dia haveria abundância. O profeta profetiza nessa passagem aqui. Então Deus vela pela sua palavra
para fazer cumprir. Por isso que as promessas que estão sobre as suas vidas, elas vão se cumprir. Mas para se cumprir, você precisa se permanecer na promessa. Não pode permitir com que a crise venha ser a mentora do seu dia a dia. Não pode permitir com que a crise venha ditar as regras da sua vida. Não pode permitir que a crise venha estartar ações ruins da sua vida. Aqueles leprosos não permitiram isso. Aqueles leprosos, com todo o seu sofrimento psicológico, sofrimento de fraqueza de alimentos, eles tomaram uma decisão. É aí que está a crise. Se você permitir que a crise impeça de você decidir, de você colocar a sua fé em ação, você não consegue sair dessa crise. Essa crise toma o seu coração, toma a sua mente e vai fazer com que você venha sucumbir em meio à adversidade. Tem muitas pessoas, tem muita gente se empobrecendo mais ainda numa crise, colocando o seu pior para fora, subjugando o seu próximo por conta de uma crise que está vivendo, fazendo com que suas atitudes venham se transformar em ações tão malignas que estão subjugando outras pessoas, arrastando outras pessoas para o seu ambiente de crise. E dessa forma, fica impossível, fica complicado, causa uma grande distância de Deus agir na sua vida e na minha vida. Mas aqueles leprosos, quando chegam lá no arraial e se deparam com tamanha fartura, eles falam assim: não é bom que viemos esconder essas boas notícias se tem uma cidade passando fome. E vamos e convenhamos. Às vezes nós agimos assim. E entenda que aquela cidade não cuidava bem dos leprosos. Davam as sobras. Ou seja, os leprosos, eles tinham todas as razões do mundo para não voltar naquela cidade. Tinham todas as razões para não ser benevolente, nem agir com tamanha bondade com aquela cidade, porque aquela cidade maltratava eles. Mas é aí que está o segredo aqui. Quando você está passando por uma crise, o que Deus espera que você faz? Deus espera que você tenha ações inerentes com os princípios do reino. O reino é assim. O reino é o inverso. Quer você acredite, quer você não acredite, a Bíblia fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Porque Cristo nos amou primeiro. Cristo, em meio à nossa maldade, em meio à nossa diversidade, enquanto as pessoas estavam acusando Jesus, crucificando Jesus, maldizendo Jesus, Jesus estava na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, em meio a uma crise, ele consegue ter um comportamento inerente ao reino. Ah, irmão Bruno, porque é Jesus. Vamos falar de Pedro. Pedro, numa crise onde foi crucificado, ele fala: não sou digno de ser crucificado igual o mestre. Me coloca de cabeça para baixo. Ah, irmão Bruno, mas Pedro foi sensacional. Vamos falar de Estevão. A Bíblia fala que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, a fala de Estevão não é uma fala de maldição, é uma fala de bênção. Tem N exemplos de pessoas na Bíblia, pessoas iguais a mim, iguais a você, que vivemos grandes tormentos, mas não saiu palavra de maldição. Não saiu ações ruins que iria escravizar o próximo. A gente só consegue sair de uma crise se a gente conseguir vencer a nossa natureza humana, que é não dar vazão à crise e não fazer a maldade. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado falar para você fazer o bem àquela pessoa que te faz o mal. Eu sei que mas é um princípio da Bíblia. É um princípio que os leprosos estavam vivendo aqui em Samaria. Eles tinham uma escolha de esconder aqueles recursos da cidade ou de voltar à cidade.
Mas eu quero aqui conjecturar, gente. Gente, se pessoas leprosas na Bíblia conseguiram vencer tamanha dificuldade e ir diante do inimigo, e quando a gente tem essa atitude de fé, de romper com o medo, de romper com a dificuldade, de romper com esse estágio que está sobrevindo sobre a nossa vida, quando a gente vai com a fé, e essa fé ela é carregada com os princípios de Deus, é impossível Deus não reagir, não agir em nosso favor. É Bíblia. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E no meio de uma crise, o que precisamos exercer é a fé. No melhor momento de nossas vidas, a gente não exerce a fé, porque está tudo bem. É no momento de dor, de tormento, que nós conseguimos demonstrar a nossa fé para com Deus e a nossa fé para as pessoas e para o mundo. É no momento de transtorno que você consegue se elevar no seu trabalho. É no momento de maior crise que você consegue se reinventar no seu trabalho e você consegue ser promovido. Se você buscar a história da vida, a nossa história, grandes invenções que hoje beneficiam a nossa vida foram criadas em momentos de dor. Foram criadas em momentos de extrema escassez, criados em momentos para solucionar, para resolver um problema da época, que hoje trazem benefícios para a nossa vida. Hoje ter uma água encanada é muito bom, mas antigamente não era assim. Alguém passou por alguma adversidade e não se entregou e decidiu inventar a água encanada, inventar o carro, inventar a luz e por aí vai. Mas e você? Como você quer passar na sua crise? Como você está se comportando na sua crise? Você está se reinventando na sua crise? As suas ações são ações de pessoas que carregam o reino, pessoas oriundas do céu, pessoas que têm a paternidade de Deus, pessoas que conhecem os seus direitos, pessoas que carregam o Cristo no dia a dia da sua vida, ou pessoas que estão ausentes dessas coisas que eu pronunciei aqui agora. Fato é que a vontade do reino é que você vença. Como eu falei na live de ontem, vencedor é aquele que vence a dor. Ou seja, crise não é um ambiente de estagnação. Crise é um ambiente de passagem. Você passa pela crise e você passa vencendo, você passa se reconstruindo ou você passa se construindo. Tem pessoas que se descobrem numa crise, pessoas que não sabiam que teriam uma grande força, uma grande resiliência para suportar aquilo, se reinventar, sair melhor ainda daquele ambiente. Mas tem pessoas que se entregam, pessoas que descobrem que elas não eram tão fortes assim, pessoas que descobrem que não eram tão valentes assim, pessoas que descobrem que a bondade que ela pensava que tinha não era bem assim. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa, eu não sei se você está tendo esse comportamento. Irmão Bruno, tem solução para mim? Hoje eu vivo uma vida totalmente complicada. A vida que eu passo hoje é uma vida muito conturbada. É uma vida de extrema escassez. É uma vida que eu vivo, que eu não estou mais suportando esse meu viver. Eu não vejo mais saída. A Bíblia, ela tem boas notícias para aqueles que conseguem transpor, conseguem vencer a crise. E a Bíblia também tem uma palavra para quem quer sair desse ambiente, quem está sem força. A Bíblia fala assim, ó: aquele que está fadigado, aquele que está sobrecarregado, aquele que está triste, venha após mim. A Bíblia fala assim, ó, Jesus fala: me dá o seu fardo, que é pesado, e toma o meu jugo, que é leve. É uma troca que podemos fazer nesse momento de crise, em falar: Pai, eu não aguento. Tem pessoas que acham que é vergonhoso.
Tem pessoas que acham que não é legal clamar a Deus no momento de dor. Gente, não somos surpresas para Deus. Deus nos conhece muito bem. Deus conhece a nossa maldade e a nossa bondade. Se Papai do Céu, se Deus nos deu esse benefício para se chegar até a Ele, ou por que vamos deixar a crise tomar a nossa mente para falar que nós não somos merecedor dos benefícios do céu, que nós não somos merecedor do amor de Deus? Isso é uma grande mentira do inimigo quando fala que você não pode ir até Deus. É uma grande mentira do inimigo quando fala que você não tem mais acesso aos recursos do reino. A Bíblia fala que todos que querem ter acesso ao reino, do maior ao menor, é só chegar, tomar uma atitude de abrir o seu coração e deixar com que Deus venha entrar, deixar com que Jesus venha entrar em sua vida e venha fazer morada. Porque quando Deus faz morada em nossas vidas, Ele arranca coisas e coloca coisas. Quando Deus faz morada em nossas vidas, Ele tira coisas e estarta as coisas em nossas vidas. Quando a gente permite que o céu faça morada em nossas vidas, Deus estarta coisas que a gente nem pensava que tinha. Tem pessoas que conseguem vencer uma crise que ela não sabe nem como ela venceu. Mas ela vence. Ela consegue transpor aquela dificuldade que ela está passando, consegue se reinventar, ainda consegue chegar e ser espelho para outras pessoas. Quantas histórias a gente não ouve aí? Pessoas que foram estrupadas, pessoas que passaram por grandes tormentos, viram ativista. Pessoas que são estrupadas, montam um grupo contra estrupo. Olha só que sensacional. Pessoas que não permitiram que o pior que entrou na vida delas viesse transformar o dia a dia delas. Pelo contrário, ela botou pressão e ela falou: eu vou virar uma pessoa que vou lutar contra isso que eu passei. Tem pessoas que lutam contra o aborto, contra a fome. O céu, às vezes, permite tamanha dor em nossas vidas, tamanhos processos, para que esses processos venham nos enviar para o nosso propósito. Já pensou nisso? Existe muita gente hoje vivendo o melhor da vida graças a uma crise. A Bíblia vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera quando você está atrelado ao reino e vive algo que assevera a sua vida. As suas perguntas são outras. Não é porque para que eu estou vivendo isso, Pai? O que eu tenho que aprender com isso, Pai? Aonde o Senhor quer me levar com isso, Pai? É isso que devemos ter em nossa mente. Uma mente revolucionada pelos valores do céu. Uma mente com entendimento que Deus está no controle daquilo que chamamos de caos. Uma mente com entendimento que o nosso Pai é o grande Criador de tudo existente nessa vida. E o nosso Pai nos deu tudo como herança. Fácil não é. Se as coisas dessa terra, as coisas corriqueiras dessa terra, não são fáceis de conseguir, não são fáceis de conquistar, imagine as coisas do reino, que há uma guerra espiritual tamanha contra a sua vida, em favor da sua vida, e querendo tirar coisas da sua vida. Imagina isso. A Bíblia fala que o céu é tomado à força. E para terminar essa live, tudo é tomado à força. Tudo é tomado com muito esforço. Tudo é tomado com muita resistência e resiliência. Se eu e você, a gente não conseguir ser resiliente e não manter os valores do reino na nossa vida, o inimigo ele vai conseguir fazer com que as informações externas, que as más notícias entrem no nosso motor, na sede de todo entendimento, que a nossa mente tomou a mente
tomou tudo. Não permita que o inimigo venha sitiar a sua mente. Não permita que o inimigo venha tomar o controle da sua vida. A Bíblia fala que o melhor dos céus e da terra foi dado a você. Mas a Bíblia exige um bom comportamento de nossas vidas para que eu e você venhamos conseguir sair do estágio dessa crise. Mas, de cabeça em pé. Sair dessa crise governando. Sair dessa crise com os valores do reino enxertado em nossas vidas. Sair dessa crise como espelho para o nosso próximo. Sair dessa crise com um testemunho que num futuro próximo ou até no amanhã vamos poder ser uma pessoa que vamos arrastar outras pessoas que estejam vivendo o momento em que a gente viveu ou o momento que a gente passou. É isso que o reino quer startar da minha vida, quer startar na sua vida. Eu espero de verdade que essa palavra tenha ajudado você. Não se permita ser derrotado. Não se permita ser vencido pela crise. Não se permita ser conquistado pelas crises, pelas dificuldades que têm se apresentado na sua vida. Não se permita ser orientado por palavras negativas. Não se permita andar por vista. Se o que você está vendo é caos, não se permita. A Bíblia incita a gente a andar pela fé. A Bíblia incita a gente a andar pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos colocar a nossa fé em ação. E colocar a fé em ação é não permitir que as más informações entrem nos nossos ouvidos e tomem a nossa mente. Se for possível, pare de assistir reportagens negativas. Se for possível, pare de ver coisas negativas na sua vida. Não está trazendo nenhum tipo de benefício para você ouvir que o país está em crise. Eu não estou nem aí com a crise do país. É Deus que comanda tudo. Não estou nem aí quem é o presidente. É Deus que comanda a minha vida, é Deus que comanda a sua vida. Mas tanto eu como você precisamos ter ações, comportamentos, pensamentos. As palavras têm que convergir, têm que ter uma aliança com os ensinamentos do reino para que o grande governo, o governo central, aquele que governa o universo, que é Deus, venha governar a nossa vida. Não tem crise que resista um haja de Deus. Não tem crise que resista quando Deus envia os anjos ao nosso respeito, envia os anjos para guerrear a nossa vida. Basta eu e você se permanecer firme no propósito de Deus. Porque para terminar essa live, a Bíblia fala assim, busque primeiro o reino e a sua justiça. E as demais são aquilo que você não consegue resolver nesse momento. As demais são aquilo que está fora do seu alcance, fora do meu alcance. As demais, a Bíblia fala que o reino acrescenta quando você e eu colocamos o reino em primeiro lugar e praticamos a justiça do reino, que a justiça do reino é a misericórdia, é o amor, é levantar, é abençoar, não amaldiçoar. A justiça do reino nunca é a gente apertar um irmão, colocar uma pessoa em um cenário difícil. Não coloque ninguém em um cenário complicado só porque você esteja vivendo um dia difícil. Saia da sua casa, seja no seu ambiente, do seu lar, fora do seu ambiente. Como eu falei ontem, tenha uma boa comunicação verbal, uma boa comunicação facial e uma boa comunicação corporal. A sua vida, ela tem que exalar o reino, não importa o momento que você esteja vivendo. Deus, ele tem a solução para a sua vida. Basta você crer, basta você se empoderar daquilo que já foi dado a você, que é as promessas, que é tudo que o reino separou para a minha vida e para a sua vida. Eu espero de verdade que essa palavra tenha ajudado a vocês, de verdade mesmo. Como eu sempre falo nas lives, quem quiser aí uma oração, quiser colocar no meu direct lá, como alguns colocam, eu tenho orado por vocês diariamente, ok? Essa live aqui
é um espaço de tempo que a gente separa para se mergulhar na palavra, é uma live que a gente se ajuda, é uma live que a gente mergulha mesmo na palavra, em que a gente insiste em se limpar dia após dia, sendo confrontado pela Bíblia. Se você quer sair dessa crise que você se encontra, a Bíblia é o melhor caminho, mas tem que praticar aquilo que a Bíblia orienta que eu e você viemos colocar em prática na nossa vida. Tenha um comportamento de um cidadão do céu, tenha um comportamento de filho de Deus. Príncipe se comporta como príncipe. Você foi chamado para governar. Não deixe a crise governar a sua vida. Você foi chamado para conquistar. Você é filho de Deus. A crise não pode ditar as regras na sua vida. A crise não tem autonomia para falar que seu dia vai ser ruim ou bom. Você que tem autonomia de falar que meu dia, ele vai ser bom. Meu dia, ele é governado por Deus. Fique firme nas promessas que a Bíblia insiste em colocar em nossas vidas. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida.